Olá, gente. Estamos todos bem? Graças a Deus, louvado seja. Foi um dia busy para mim hoje, muito trabalho aqui com essa decoração de Natal. Ai, gente, é uma trabalheira. Ainda bem que é só uma vez por ano, né? Mas foi um dia bem pesado. Tem nesses últimos 3 dias, a decoração da casa levou 3 dias para terminar. E assim mesmo, porque ainda tem a Naína, né, para ajudar aqui. Antigamente, era todo mundo, né, que fazia. Eu quase não fazia nada, ficava só mesmo no comando da coisa. Aí foi casando, um por um, saindo de casa, né, por, tendo a sua vida, agora só sobrou Naína e eu. Aí quando a Naína for, o que que eu vou fazer, hein? Aí eu não faço, né? Quando um dia antes do Natal, quando eles vierem para o Natal, aí eles mesmo que se viram com a decoração. E eu não vou preocupar com isso depois que todo mundo sair de casa, não. Nem com a Naína, que levei 3 dias para fazer, você imagina sem ela aqui. Vamos levar quantos, né? Ai, gente, a luta tá aí, firme e forte também, né? Capiroto fazendo as suas, as suas extravagâncias. Ai, Jesus. Vamos lá para o livro de Isaías, porque pelo menos dá um conforto ao coração da gente, muita esperança, né? E o capítulo de hoje é O Servo do Senhor. Vocês perceberam que do capítulo 40 em diante, ele sempre menciona o Messias? Ele está sempre, de vez em quando, jogando o Messias ali. Isaías está dizendo que agora a única esperança que ele tem é da vinda do Messias. É um choro, um lamento, é um poema de lamento mesmo. E olha que ele não é Jeremias, né? Porque o Jeremias é que eu vou contar para você, viu? O profetinha chorão, mas coitadinho, né? Ele passou assim a bucha mesmo de Nabucodonosor, gente. Ele estava lá na destruição do templo, ele viu tudo. Então, realmente, o coração dele estava, né? Mas, como eu disse para vocês, não tinha como o templo não ser destruído. Não tinha como. Tinha que haver uma limpeza. Da mesma forma, no segundo templo, tinha que haver uma limpeza. É interessante porque o templo de Jerusalém, tanto de Salomão quanto depois da diáspora, né, da volta da volta dos na diáspora, da volta dos judeus da Babilônia, 70 anos depois, quando eles reconstruíram o templo, pequenininho, etc., mas era, né? E o terceiro templo, que foi o templo de... Não o terceiro, mas ele reformou todo o templo, né, o Herodes. O templo era voltado, a frente do templo era voltada para o Monte das Oliveiras. Mas, pelo que eu me lembro, a mesquita que está lá, ela não, a frente dela não é para o Monte das Oliveiras. Não é. Não é. A frente dela, eu vou até pesquisar para onde é que é. Eles construíram a frente da mesquita deles lá, do Oman lá, né, que tem lá. Então, mas são detalhes que a gente precisa estudar também, porque tem muita sabedoria nesses detalhezinhos, viu?
Então vamos lá. Capítulo 42 do livro de Isaías. Como eu já disse, o título é O Servo do Senhor. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus não fez nada disso, né? Ele não clamou nas praças, não. Ele entrava na cidade, ele ia para o templo, sentava lá, conversava com quem se aproximava dele. Só na Páscoa em que ele foi morto é que ele subiu ao templo e proclamou. Mas antes disso, não. O trabalho dele era de homem para homem, do mestre para o discípulo. Versículo 3. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Quer dizer, ele não veio para reformar nada, fisicamente, nada material, nada. Ele nem apagou o pavio que fumegava, que eram as tradições judaicas, ele não. Ele observou todas elas, ele não apagou. Ele observou. Não faltará, nem será quebrantado. Nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei as ilhas esperam. Até hoje a justiça dele ainda não foi feita aqui. E até hoje estamos na espera. Assim diz Deus, assim diz Hashem, o Senhor que criou, o Adonai, né, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Vamos ver o que ele diz. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Isso aqui ele está dizendo com relação ao Messias. Quer dizer, e Hashem, o Eterno, está dizendo que ele que criou os céus e que criou a terra e que estendeu tudo, que fez, que produziu tudo e que nos dá respiração, que nos dá o ar para respirarmos, a vida, o sopro de vida que ele nos dá para que andemos sobre a terra. Esse Senhor, esse Hashem, o Eterno, ele chamou
o filho, que foi Yoshua, que foi Jesus de Nazaré, ele chamou ele em retidão e tomou ele pela mão e o guiou e fez uma aliança. E fez uma aliança dele para conosco. Então, a nossa aliança com Deus passa por Jesus. Sem ele não existe essa aliança. Passa pelo que ele ensinou, passa pelo que ele fez, pelo que ele realizou. E ele colocou Jesus de Nazaré. Hoje ele tem outro nome, né? Porque ele não é mais Jesus de Nazaré, ele agora é o Eterno, ele está junto ao Eterno, né? Ele agora é o nosso mediador. Ele foi colocado como luz para os gentios, que somos nós, né? Para abrir os olhos dos cegos, foi o que ele fez. Para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isso, gente, é espiritual, viu? Nossa, esqueci de abaixar isso aqui, É no sentido espiritual, viu? As prisões espirituais, os cárceres espirituais, os cárceres das pessoas que vivem presas, né? Pelos vícios, pelo pecado, né? Cárcere, né, gente? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, Adonai. Viu? Aqui ele fala, não vou falar em hebraico, não. Seria Ani Adonai. Eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei. Esse aqui é o Eterno falando, gente. Nem o meu louvor às imagens de escultura. O que estava acontecendo lá? O que Manassés fez? Levantou imagens de outros deuses por tudo quanto é lugar de Jerusalém e da Judéia. Vede, as primeiras coisas se cumpriram. As novas coisas eu vos anuncio. O que Isaías estava dizendo aqui? Dizendo, olha, as coisas eu já falei, já aconteceu. Vocês estão vendo o que aconteceu. Vocês estão vendo o que aconteceu com Israel lá em cima, com Samaria, vocês viram o que aconteceu com o Líbano, vocês viram o que aconteceu com a Etiópia, vocês viram o que aconteceu com o Egito. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Vede, as primeiras coisas se cumpriram. As novas coisas eu vos anuncio. As novas coisas que ele estava dizendo aqui, tudo que o Messias faria. A vinda do servo do Senhor. O servo do Senhor, gente. Ele não estava falando aqui, né, do que ia reinar em Jerusalém, que vai fazer aquela coisa toda, porque esse aí não era ainda, ele era o servo do Senhor que ia trazer primeiro. Primeiro vem o servo, depois vem o outro, porque o outro vai vir para julgar. O outro vai vir para julgar. Viu? Ele não vai vir só para estabelecer um reino de justiça, ele vai vir para julgar. Depois ele estabelece o reino. Não tem como estabelecer um novo reino sem limpeza. Lembra o que aconteceu com os templos? Até hoje. Até hoje o templo não foi reconstruído. Por quê? Porque quem vai reconstruir esse templo vai ser o Messias. Não esperem que o templo vai ser reconstruído agora, porque ele não vai. Para esse templo ser reconstruído, é preciso que haja uma catástrofe e derrube o que está lá. E essa catástrofe ainda não aconteceu.
E não vai ser uma catástrofe produzida por homem. Não vai ser homem que vai fazer essa derrubada. Essa derrubada quem vai fazer é o Eterno. Então, essas histórias, eles estão preparando para. Tá, pode preparar o que for, mas não vai levantar essas paredes enquanto o Eterno não quiser. Enquanto não for o tempo da vidima. Vamos ler o versículo 9 novamente? Vede, as primeiras coisas se cumpriram. Todas aquelas coisas que a gente já viu, que já passou por ela nesses 40 capítulos antes. E as coisas que ainda vão acontecer, né? Porque lá também tem profecias escatológicas. As novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Antes que elas apareçam, que elas se manifestem, eu estou contando para vocês o que vai acontecer. E hoje nós sabemos o que vai acontecer, graças a Deus, porque Isaías contou para nós. Ele fofocou tudo, graças a Deus. Aí nós já sabemos, né? Para que preocupar? Para que queimar meus neurônios por isso? Mas não vou mesmo, não vou mesmo. Aí o versículo 10. Cântico de louvor ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar, tudo que nele há, vós ilhas e seus habitantes. Nossa, coisa linda. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo o que nele há, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades. Regozijem-se as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por que eu vou me preocupar? Não vou. Eu vou glorificar. Ai, me arrepiei inteirinha. Quando eu vou lá para Chipre, então, eu não vou lá para cima lá na beira da praia e não canto e não bato tambor. Então, é isso mesmo, tem que ir louvar. Graças a Deus, a minha parte eu já fiz, viu, Isaías? Já cantei lá e toda vez que eu vou eu canto. Ai, é gostoso demais, gente. Porque a água lá é quentinha, né? Então, eu gosto de entrar naquelas cacimbas das pedras, ficar lá dentro e cantando. Ai, mas é bom demais. Ai, ai. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá. Como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Olha Isaías falando, gente. Olha aqui um segredo que ele está contando para a gente. Você está vivendo isso? Depois daquela visita que ele fez, depois do nascimento daquele menino, depois Isaías vê o pai dele ensinando para ele, botando uma criança de 9 anos para ser o corregente de um reino como Judá. Então ele fala, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto.
Talvez por isso ele pagou com a vida. Arfando e arquejando, os montes e outeiros tornarei em deserto. Lá vem a profecia. Lá vem ele de novo. Ele faz esse cântico lindo, maravilhoso, e aí o coração não aguenta, porque ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, entendeu? E aí lá vai ele. Ele não aguentou, o Senhor falou e ele falou. Pagou com a vida, tadinho, mas... Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em terras áridas, e as lagoas secarei. Guiarei os cegos por um caminho que não conheceram, farei que caminhem por veredas desconhecidas. Talvez ele esteja fazendo referência aqui ao filho desse coitado de Manassés, porque eu vou chamar ele de coitado, porque é um homem, tá meio tortinho isso aqui, um homem que cometeu tanta maldade, será que ele não tinha temor? Um coitado. Porque o filho dele foi assim, ó. Nabucodonosor cegou ele, furou os 2 olhos dele e levou ele por uma terra que ele não conhecia. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Ele leva 2 coisas aqui ao mesmo tempo. Primeiro, ele fala que alguns vão caminhar cegos, né? Não vão saber para onde estão indo. Mas ele também aqui, na segunda parte desse mesmo versículo, ele fala, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Talvez isso aqui já seja referência a Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E aqueles que não se dobraram diante de Baal e nem dos deuses que Manassés ergueu. Porque Josias, quando subiu, ele tentou limpar o que o pai fez. Ele até que tentou, coitado. Mas aí vem, mais os que confiam no Senhor. Mas os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois os nossos deuses, tornarão atrás e se confundirão de vergonha. Ele está dizendo aqui, aqueles que ficarem firmes, aqueles que não se dobrarem, eu vou amparar. Agora, aqueles que se dobrarem diante das imagens de escultura que Manassés erigeu, inclusive dentro do templo, eles vão ser confundidos e envergonhados. Surdos, ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Ele aqui está dando uma demonstração, beleza, né? Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Tu viste muitas coisas, mas não as guardaste. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Isso aqui ele já estava falando de Manassés, né? Aqui, ó. Surdos ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Tu viste muitas coisas, mas não as guardaste.
Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há quem os livre, por despojo e ninguém diz restituir. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo no reino, né? E ele não aguentou. Quem há entre vós que ouça isso, ou atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo? Israel aos roubadores? Não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e em cujos caminhos não queriam andar, e a cuja lei não quiseram obedecer. Esse é um poema que ele está escrevendo, gente. Ele não escreveu isso aqui como uma profecia. Inclusive, o formato é em poema. Inclusive o formato no Torá é em poema, viu? No livro dos profetas é em poema. Porque ele não podia chegar nas praças e falar isso. Então ele escreveu isso tudo em poema, mas você sente o coração doído do profeta quando ele está falando assim. Quem entregou Jacó por despojo? Ele já está vendo o que vai acontecer. Lá, 50 e tantos anos depois. Israel aos roubadores. Eles foram e saquearam Jerusalém. Não foi o Senhor, aquele contra quem eles pecaram, e em cujos caminhos não queriam andar, e cuja lei não quiseram obedecer. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra. Eles os envolveu em labaredas, contudo não compreenderam. Queimou-os, mas não fizeram caso. O profeta saiu do Redentor, do cântico da redenção, a promessa do servo do Senhor, daquele que iria redimir não só os judeus, mas os gentios, para ele cair na realidade daquele momento em que ele estava vivendo, vendo toda aquela porcariada acontecendo no reino. Gente, você já imaginou para o profeta o que não foi quando ele começou a perceber que todos os altares dos deuses estavam sendo erigidos novamente? Você imagina a dor desse profeta? Vocês estão sentindo a dor que foi essa mudança de governo, né? Vocês sentiram a dor de ver um palácio que durante 4 anos foi abençoado com cultos, com cânticos, com orações, para ser o palco de um culto ao demônio? A mesma coisa aconteceu, mas muito pior, porque aquilo era um palácio. Isso aqui, o Manassés não construiu, ele não fez essas coisas dentro do palácio, não, ele fez dentro do templo. Você imagina hoje, se isso acontecesse, qualquer templo lá em Brasília?
foi o que ele fez. Então a situação era muito triste para o profeta, era muito triste. Então ele não tinha como não jogar essa profecia depois. Depois do servo gracioso que num futuro vai vir. Porque ele aqui ele fala, né? Vocês ouviram o que eu falei? As primeiras coisas se cumpriram, as novas eu vos anuncio agora, antes que venha a luz. Antes que venham a luz, eu as faço ouvir. Inclusive a destruição de Jerusalém, inclusive o filho de Manassés ser levado cego, inclusive os 4 jovens que foram levados cativos para Babilônia se tornarem grandes naquele reino e serem protegidos e abençoados pelo Eterno. E depois a destruição daqueles que foram infiéis. A ira do Senhor está acesa, viu? E como disse o profeta, um conselho que ele deu lá nos primeiros capítulos que a gente estudou, quando a vara da correção e da ira vierem sobre a terra, o que ele mandou fazer? Entra para dentro da casa, fecha a porta e fica quietinho. E ora, e ora, e ora. Pede misericórdia o tempo todo, misericórdia, Senhor. Então, vai ser assim daqui para frente, viu? Entre as profecias de futuro, ele joga um pouquinho do que está acontecendo com ele, porque ele está fazendo um poema, ele está tentando viver um pouco mais longe, para que ele possa passar todas as profecias. Ainda bem que o menino não matou ele logo no começo, né? Porque aquilo isso aqui já seria uma razão para ele, né, acabar com o profeta, mas ainda tem mais coisas que o profeta ainda tem que nos dizer antes que isso aconteça. Então tá, amanhã estaremos estudando o capítulo 43. Mas por hoje eu acho que está de bom tamanho. E hoje eu não chorei. Hoje eu não chorei. Mas vai ter capítulo aí pela frente que não vai dar não, viu, gente? Não vai chorar mesmo. Então tá, fiquem com Deus e tenham um bom final de dia. Tchau, tchau.